Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. O que você vai ver agora aumenta a visibilidade em qualquer tipo de empreendimento, onde os dados serão convertidos em informação útil para a gestão do negócio. A análise de dados é um diferencial competitivo para aumentar vendas, fidelizar clientes, melhorar a qualidade, aumentar a produtividade, otimizar custos e aumentar a lucratividade. É um poderoso instrumento de gestão para direcionar as ações. Meu nome é Alfredo Albieri, há mais de 30 anos utilizo dados para me auxiliar na tomada de decisões assertivas. Meu histórico profissional pode ser visto no LinkedIn. Essa modelagem para o Marketplace que tem será apresentada em reunião para os gestores da empresa, onde mostro a análise de dados, ainda os insights e recomendações. Estou muito feliz por você me acompanhar nessa jornada. O Marketplace que tem é uma super loja que conecta pequenos e médios lojistas aos maiores marketplaces do Brasil, como o Mercado Livre, Amazon, Magalu e Americanas, onde em um único painel o lojista gerencia produtos, estoque, pedidos e vende através de vários canais ao mesmo tempo. Em um único contrato, ele elimina a burocracia, simplifica a logística pós-vendas e ganha visibilidade nacional, enquanto foca no que realmente importa, vender mais e gerir o seu negócio. O Marketplace que tem simplifica a venda online, permite que o lojista foque o negócio enquanto a plataforma cuida de visibilidade e integração. Vou apresentar a análise de dados em dashboard por área de negócio. Previamente, desenvolvi o painel de gestão em Power BI. Usei técnicas de modelagem que garantem a consistência e a confiabilidade dos dados. Explicarei os principais indicadores, vou destacar os pontos positivos, as oportunidades e propor insights que contribuirão para a melhoria e performance do negócio. Ao final, entrego um relatório conclusivo com recomendações práticas baseadas em informações, onde o gestor pode direcionar planos de ação. Para motivar essa análise de dados, iremos seguir premissas, ou seja, intuições que os gestores e colaboradores têm sobre o negócio, mas precisam ser confirmadas por dados. O portfólio de produtos é amplo, porém ainda apresenta baixa padronização no cadastro, especialmente na quantidade de fotos, o que impacta diretamente na conversão. Há uma oportunidade clara de ganho para qualificar melhor o conteúdo de informações dos produtos. O volume dos pedidos vem crescendo, mas observa-se concentração geográficas e sinais de baixa recompensa, indicando a necessidade de ações focadas de retenção de clientes e de melhoria de experiência no pós-compra. Em relação aos vendedores, existe uma base numerosa, porém poucos concentram a maior parte do faturamento, o que mostra a oportunidade de elevar a produtividade média e reduzir a dependência dos principais performers. Já o faturamento depende majoritariamente do cartão de crédito, o que aumenta custos e riscos financeiros. Há oportunidade clara de diversificar os meios de pagamento para melhorar a margem e trazer resiliência ao negócio. Em relação às avaliações feitas pelos clientes, a percepção geral é positiva, porém o tempo de resposta é elevado e existe um volume relevante de avaliações negativas. Reduzir esse tempo e atuar de forma preventiva tende a melhorar a reputação e aumentar a recompra. Já nas vendas, o crescimento é consistente, mas ainda concentrado em poucas regiões e em poucos vendedores, o que reforça a necessidade de torná-lo mais previsível e melhor distribuído para garantir, então, a sustentabilidade a médio e longo prazo. Para fazer essa análise de dados, eu fiz download da base de dados da Olist. É uma base de dados pública e ela está disponível no site indicado aqui neste slide. Os dados foram carregados e tratados para uso analítico. Dados limpos e bem tratados são fundamentais para gerar números consistentes. Por isso eu apliquei metodologia ATL, garantindo qualidade, padronização e confiabilidade das informações. Grandes volumes de dados devem ser manipulados por softwares específicos, como o Python, o R e outros. Neste caso, eu estou usando o Power BI da Microsoft. Informações de dados numéricos são obtidos a partir de operações como soma, subtração, multiplicação, divisão e o cruzamento de dados.
Para esses cálculos, eu utilizei fórmulas desenvolvidas em M e DAX no Power BI. Os resultados desses cálculos foram consolidados em colunas nas tabelas originais ou em tabelas auxiliares criadas e estruturadas especificamente para suportar essa. Os dashboards apresentam informações com visão clara do negócio, facilita para uma rápida leitura e o posicionamento da situação atual. Nossos dashboards são criados com campos de pesquisa, onde o usuário, de forma dinâmica, pode alterar a visualização das informações e com múltiplas possibilidades de cenários. Uma facilidade para identificar problemas e oportunidades que não aparecem nos relatórios brutos. Então, o gestor tem de pronto informações de comparação do desempenho de metas com identificação objetiva de desvios. Facilita a tomada de decisões baseadas em fatos, reduzindo os achismos. De fato, é um instrumento que alinha colaboradores a uma linguagem única para a tomada de decisões estratégicas. Vem comigo, sem perda de tempo, vamos ajustar o seu negócio. Este é o menu do painel de desempenho. A distribuição desse painel com dashboards aos gestores de áreas é enviada de forma simplificada e de fácil navegação. A política de segurança de dados é observada conforme o grau de permissões dos usuários, seguindo orientações do gestor de TI para liberar os acessos aos dados sensíveis. Ao clicar sobre o retângulo contendo a visão, será aberto o dashboard correspondente. Começando pela visão geral do portfólio, hoje temos 33 mil produtos distribuídos em 74 categorias, com aproximadamente 71 mil fotos cadastradas. Quando olhamos esse número com mais atenção, percebemos que a média é pouco mais de 2 fotos por produto, o que é baixo para um e-commerce competitivo. Além disso, apenas 11 produtos possuem mais de 15 fotos, o que mostra que a qualidade visual ainda não está disseminada no portfólio como um todo. Ao analisar a distribuição por categoria, vemos uma forte concentração de produtos em poucas áreas, como cama e mesa, esporte e lazer, móveis, beleza e utilidades. Isso pode indicar uma estratégia de portfólio concentrada, mas também levanta um ponto importante. Essas categorias que concentram volume são, de fato, as mais rentáveis? Essa é uma pergunta estratégica que precisa ser respondida com dados financeiros. Quando cruzamos produtos com quantidade de fotos, percebemos que as categorias com mais produtos não são necessariamente as que possuem mais fotos. Móveis, por exemplo, aparece com alto volume de imagens, enquanto outras categorias relevantes ficam para trás. Isso indica despadronização do cadastro e ausência de uma política clara de enriquecimento de conteúdo. Olhando especificamente para as fotos por produto, apenas um grupo muito pequeno atinge um alto nível de qualidade de fotos, enquanto 17 a 20 imagens. No mercado, o padrão competitivo gira em torno de 5 a 8 fotos por produto, incluindo zoom, detalhes e o contexto de uso. Essa lacuna tende a impactar diretamente na conversão da confiança do cliente. O outro ponto interessante é o uso das dimensões, como altura e comprimento. Os dados mostram uma concentração forte de 10 a 40 centímetros e uma cauda longa de 100 centímetros. Essas informações são pouco exploradas comercialmente, mas podem ser usadas para criar filtros inteligentes, coleções por tamanho, recomendações mais precisas, melhorando a experiência de navegação e o ticket médio. Resumindo, os principais problemas que temos é uma baixa média de fotos por produto, falta de padronização visual, tratamento desigual entre categorias e subutilização de dados que já existem. A curto prazo, a recomendação é criar uma política mínima de fotos, priorizar produtos sem imagens e medir claramente a relação entre fotos, conversão, devolução e tempo de permanência. No médio prazo, faz sentido criar um índice de qualidade de cadastro e priorizar o enriquecimento nas categorias de maior margem e maior tráfego. Em termos estratégicos,
Há inclusive espaço para o uso do machine learning, para identificar padrão ideal de fotos por categoria e prever ganho de conversão com enriquecimento. A mensagem final é clara: temos um portfólio robusto, mas ainda pouco explorado do ponto de vista de conteúdo. Com padronização e melhoria visual, existe uma grande oportunidade para o aumento de conversão e eficiência comercial. Podemos concluir que o volume do portfólio é consistente, mas possui baixa densidade de conteúdo visual. Existe oportunidade clara de ganho com a conversão e padronização do enriquecimento do cadastro, especialmente de categorias com maior relevância comercial. No período analisado, tivemos 99.441 pedidos realizados, a mesma quantidade de clientes, o que indica, inicialmente, um pedido por cliente. Observamos um salto expressivo de 2016 para 2017, quando o negócio saiu de uma base muito pequena e entrou claramente numa fase de escala. De 2017 para 2018, o crescimento foi de aproximadamente 20%, mostrando continuidade, porém num ritmo mais controlado. No acompanhamento diário, a operação performa muito bem. O volume realizado está cerca de 50% acima da média. Já no indicador mensal, existe uma inconsistência relevante. O realizado está muito abaixo da meta, o que pode indicar, mesmo ainda no início, o problema de definição de meta. No acumulado anual, há crescimento, mas cerca de 25% abaixo do objetivo estratégico, sinalizando a necessidade de ajustes no plano de expansão. Os pedidos estão fortemente concentrados no Sudeste, em destaque absoluto para São Paulo, seguido Rio de Janeiro e depois Minas Gerais. Isso reduz a diversificação geográfica e aumenta a exposição a riscos regionais. Além disso, ao analisarmos o tempo entre aprovação, despacho e entrega, aparecem diferenças relevantes entre o prazo planejado e o prazo real, o que pode impactar na satisfação, lealdade e de recompra pelo cliente. O crescimento acelerado de 2017 indica investimento forte em marketing ou mudança estratégica relevante. Porém, o fato de termos praticamente um pedido por cliente sugere baixa recorrência, o que hoje é o principal ponto de atenção. O modelo atual da empresa parece mais orientado à aquisição do que à retenção, o que encarece o crescimento e limita o valor do tempo de vida do cliente na empresa. Os principais riscos estão na dependência geográfica, no crescimento anual baixo da meta e em possíveis gargalos logísticos. Em contrapartida, existe uma grande oportunidade de trabalhar a retenção de clientes e expansão regional. No curto prazo, é essencial medir a taxa de recompra, o tempo de vida e o total de receita do cliente para a empresa e o custo de aquisição desses clientes, além de analisar os atrasos por região. A médio prazo, é interessante fazer campanhas direcionadas para o Nordeste e Norte e programas de fidelização que podem gerar mais ganhos relevantes. Em resumo, o negócio apresenta crescimento e operação diária eficiente, mas ainda aquém da meta anual e muito concentrado regionalmente. O maior potencial de ganho está em aumentar a recorrência dos clientes e estruturar uma expansão geográfica mais equilibrada, reduzindo riscos e aumentando a rentabilidade a longo prazo. Em resumo, o negócio apresenta crescimento consistente e forte expansão em 2017, porém ainda abaixo da meta anual e altamente concentrado regionalmente. O maior potencial de ganho está na retenção de clientes e expansão geográfica estruturada. Será interessante ter uma visão integrada, cruzando pedidos, pagamentos e produtos. Na visão pagamentos, tivemos aproximadamente 99 mil pedidos, que geraram um faturamento total de 16 milhões de reais. O ticket médio fica em torno de R$ 161 por pedido,
o que é saudável. Um ponto importante é que temos mais pagamentos do que pedidos, o que indica múltiplas tentativas ou reprocessamentos, algo que merece atenção operacional. Quando analisamos a distribuição por tipo de pagamento, fica clara a forte tendência com o pagamento do cartão de crédito, que responde aproximadamente por 74% das transações. O boleto ainda representa 20%, enquanto o débito e voucher têm participação marginal. Isso mostra que o público está habituado ao parcelamento e uma estratégia comercial fortemente apoiada no crédito. Nos gráficos de status, a maior parte dos pagamentos está concluída, o que é positivo do ponto de vista operacional. Porém, existe um volume relevante de pagamentos ainda em processamento ou cancelados. Em especial, o boleto tende a apresentar maior taxa de abandono, o que pode distorcer a percepção real de demanda. Do ponto de vista do diagnóstico, a alta dependência do cartão de crédito traz riscos claros: custo financeiro elevado, risco de contestação de compra e dependência do limite do cartão. Além disso, o volume de boletos pode gerar reserva de estoque sem conversão efetiva, e a diferença entre os pedidos e pagamentos pode indicar falhas de autorização ou tentativas recusadas. Os riscos ocultos estão principalmente na concentração. Qualquer instabilidade na conexão do cartão ou da operadora impacta diretamente a maior parte da receita. Soma-se a isso o custo da taxa de desconto mais alto do cartão e o risco de cancelamentos, especialmente no boleto, criando uma falsa sensação de demanda. A principal oportunidade está na diversificação dos meios de pagamentos. No curto prazo, medir a taxa de aprovação, cancelamento e tempo de compensação por método. A médio prazo, incentivar o Pix, reduzir gradualmente a dependência do cartão, simulando o ganho financeiro dessa migração. Com o uso de dados e modelos preditivos, é possível inclusive antecipar o risco de cancelamento e contestação de compra do cartão, gerando eficiência financeira e vantagem competitiva. Em resumo, a operação é saudável em faturamento e ticket médio, mas ainda expostas a riscos financeiros por concentração do cartão de crédito. Diversificar os meios de pagamento e otimizar as taxas é uma alavanca direta de margem e resiliência. A operação apresenta boa performance de faturamento, ticket médio consistente, porém alta dependência do cartão de crédito, que gera um risco financeiro e um custo elevado. A estratégia é diversificar os meios de pagamento e otimizar as taxas. A análise focada em rentabilidade pode simular o impacto financeiro de migração para o Pix. Podemos ainda incrementar a análise de fluxo de caixa. A avaliação pelos clientes no período analisado foram registradas aproximadamente 98 mil avaliações únicas. Cerca de 77% são avaliações entre notas 4 e 5. Isso indica uma percepção geral positiva da marca. É um bom nível de satisfação de clientes. No entanto, o tempo médio de resposta é de 3,4 dias, o que já merece atenção em um ambiente digital cada vez mais competitivo. A grande maioria das avaliações está concentrada na classificação ótima, o que é um excelente indicador de qualidade percebida. Porém, cerca de 11% das avaliações são negativas, o que representa um volume absoluto relevante de clientes insatisfeitos. Mesmo sendo minoria, esse grupo tem impacto direto na reputação online, na taxa de conversão e na pontuação líquida do promotor. Ao cruzar o volume de avaliações com o tempo médio de resposta, observamos que os maiores volumes estão associados aos tempos entre 3 e 4 dias. À medida que o tempo de resposta se aproxima de 5, o volume cai, indicando operações mais estruturadas e respondem mais rápido.
e tendem a ter melhor desempenho reputacional. O negócio possui uma imagem geral saudável, sustentada por um alto percentual de avaliações positivas. No entanto, o tempo médio de resposta é elevado para os padrões de mercado, que normalmente trabalham entre 24 e 48 horas. Além disso, o volume absoluto de avaliações negativas gira em torno de 11 mil clientes. Isso representa um risco real de recompra e fidelização. Os principais riscos estão no efeito cumulativo das avaliações negativas e na possível correlação entre a demora na resposta e o aumento de insatisfação. Por outro lado, existe uma oportunidade clara de melhoria ao reduzir o tempo de resposta, priorizar os casos críticos e atuar de forma preventiva antes que o cliente registre uma avaliação negativa. Para os clientes, a empresa está fortemente positiva, com 77% das avaliações altas, mantém um volume absoluto relevante de insatisfação e a principal oportunidade está na redução do tempo de resposta e na atuação preditiva para mitigar as avaliações negativas que ocorram. Olhando para os vendedores, os dados mostram que é uma base ampla, são 3.095 vendedores ativos, que juntos geram 13 milhões em vendas no período analisado. Dentro desse total, 3.216 vendas foram realizadas com valores acima de R$ 500, somando um total de 3 milhões em faturamento de alto valor. Apesar desse volume relevante, apenas 916 vendedores atingiram a meta, o que significa cerca de 30% da base está performando dentro do esperado. Isso já indica uma concentração significativa de faturamento em uma parcela reduzida de vendedores. Quando analisamos as possíveis causas, a primeira evidência clara é a forte concentração geográfica. São Paulo domina amplamente o faturamento, enquanto os estados de Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem bem atrás. As regiões Norte e Nordeste têm uma participação marginal. Isso sugere um mercado mais maduro para a região Sudeste, diferenças relevantes em capacidade comercial entre as regiões e possível desigualdade em suporte de treinamento ou mesmo até na própria demanda. Um outro ponto importante para observar é o desempenho médio abaixo da meta. A venda média por item está em torno de 120, enquanto a meta configurada é em torno de 150. Isso explica porque a maior parte dos vendedores não consegue atingir a meta total. O problema não está necessariamente na quantidade de vendedores, mas na produtividade média e no ticket médio praticado. Esse cenário traz alguns riscos importantes. Existe uma dependência excessiva de poucos estados e poucos vendedores para sustentar o faturamento, o que gera fragilidade caso aconteça qualquer retração regional. Além disso, temos uma base grande com produtividade relativamente baixa, o que aumenta o custo operacional para um retorno regional limitado. Soma-se a isso o risco de desmotivação, quando a maioria não atinge a meta. Então, cresce a possibilidade de queda de engajamento, desalinhamento com os incentivos e até pode aumentar o turnover. Por outro lado, há grande oportunidade para melhoria. Pequenos ganhos do desempenho médio de cada vendedor pode gerar um impacto relevante no faturamento total, sendo muito mais eficiente elevar o ticket médio do que expandir a base. Além disso, as práticas dos vendedores de melhor desempenho, especialmente de São Paulo, provavelmente envolvem venda de itens de maior valor e abordagens comerciais mais eficazes, que podem ser replicadas para outras regiões. A curto prazo, é fundamental recalibrar as metas por região.
pois metas únicas podem distorcer a leitura do desempenho dos mercados com maturidades diferentes. Atacar diretamente o ticket médio com campanhas focadas em itens acima de R$500, kits, combos e estratégias técnicas de vendas que incentivam o cliente a comprar, também tende a gerar um impacto rápido. O outro passo essencial é identificar claramente os colaboradores que entregam acima da média, entendendo quais vendedores concentram 60% a 70% da receita e quais estratégias utilizam. Essa visão de médio prazo faz sentido estruturar um modelo de clusterização de vendedores, classificando-os por volume, ticket médio, região e mix de produtos, permitindo estratégias específicas para cada grupo. Um programa de desenvolvimento comercial com mentoria dos top vendedores e trilhas de capacitação regional pode acelerar a evolução da base. Além disso, política de metas merece revisão, pois uma meta única pode estar desalinhada com a realidade operacional. Trabalhar com uma estrutura de meta mínima, meta desafio e meta prêmio tende a gerar um engajamento e aumentar a previsibilidade. Por fim, para sustentar a gestão, é importante acompanhar indicadores como ticket médio por vendedor, percentual de vendedores ativos versus inativos, receita média por vendedor, concentração de receita, evolução de quem bate meta e margem por vendedor, e não apenas o faturamento. A operação possui uma base ampla de vendedores, porém, com desempenho altamente concentrado geograficamente em poucos indivíduos. O principal ganho não está em expandir a base, mas em elevar a produtividade média e reduzir a dependência regional. É importante cruzar informações de vendedores, pedidos e pagamentos para estimar impacto financeiro e elevar o ticket médio para 10%. Os dados de vendas mostram um desempenho sólido e consistente. O faturamento total acumulado perde 14 milhões no ano 2018, que apresenta aceleração clara. No comparativo ano contra ano, o acumulado de vendas atual está em torno de 7,5 milhões, contra 6 milhões no mesmo período no ano anterior, resultando no crescimento acumulado de 24%. O desconto médio do frete está em torno de 1,1%, que indica impacto financeiro baixo e controlado sobre a margem. Ao analisar as causas desse crescimento, fica evidente que ele é puxado por regiões-chave. A análise Pareto mostra que São Paulo sozinho concentra 38% das vendas, e poucos estados são responsáveis por atingir 80% do faturamento. Isso indica que o crescimento não acontece de forma homogênea no país. Ao mesmo tempo, a curva de vendas acumuladas apresenta uma evolução progressiva ao longo dos meses, sem picos artificiais, o que sugere um crescimento orgânico e, em princípio, saudável e sustentado pela base. Apesar do desempenho, existem riscos relevantes que precisam ser observados. A alta concentração regional gera dependência excessiva de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, tornando o faturamento sensível a qualquer impacto localizado. Além disso, o crescimento está fortemente conectado ao desempenho de poucos clientes, o que se confirma quando cruzamos esses dados com os dashboards de vendedores. Outro ponto crítico é a retenção. A análise de cohort mostra uma queda acentuada após o terceiro ou quarto mês, com retenção abaixo de 50% em vários grupos. Indica que crescer sem reter aumenta significativamente o custo da operação. Por outro lado, existem oportunidades claras de melhoria. Estados fora do eixo principal apresentam uma base menor, mas com alto potencial marginal, onde investimentos relativamente pequenos podem gerar crescimento relevante. Então, atuar sobre a retenção de vendedores é uma das formas mais eficientes de aumentar o valor do tempo de vida do cliente e garantir o crescimento sustentável com um custo menor que a aquisição constante de novos clientes.
No curto prazo, faz sentido concentrar esforços nos 5 principais estados, com campanhas regionais específicas, ajustes logísticos e acordos de nível de serviços bem focados, para maximizar resultados, onde já existe tração. Paralelamente, é fundamental reduzir a desistência de vendedores, principalmente nos primeiros 90 dias, com processo de acolhimento e adaptação mais estruturados e metas progressivas que aumentam a chance de retenção. O desconto médio do frete hoje está abaixo. Também abre espaço para campanhas táticas de grande impacto financeiro. Em uma visão médio prazo, a estratégia ideal é buscar o crescimento mais balanceado, mantendo a força em São Paulo, mas desenvolvendo uma segunda linha de estados estratégicos para reduzir a dependência regional. Um programa estruturado de retenção de vendedores, incentivos voltados à recorrência e à consistência, e não apenas ao volume, tende a aumentar a previsibilidade do faturamento. Então, o uso de previsões de demanda com base no histórico pode ajudar a antecipar picos regionais e ajustar o estoque logístico. O crescimento de vendas é consistente e saudável, porém concentrado regionalmente e sustentado por poucos vendedores. A sustentabilidade do crescimento depende diretamente da retenção e expansão geográfica equilibrada. Podemos implementar a análise entregando vendas, vendedores, pedidos e pagamentos e estimar o impacto financeiro em melhorar a retenção de vendedores em torno de 10%. O negócio está crescendo, mostra força comercial, mas esse crescimento ainda depende de poucos estados e de um grupo reduzido de vendedores, além de acontecer de forma desigual ao longo do ano. Antes de acelerar a expansão, o foco precisa ser fortalecer a base para tornar os resultados mais previsíveis e estáveis. Um ponto crítico é a perda de vendedores nos primeiros meses e a queda de desempenho ao longo do tempo, o que desperdiça esforço, tempo e investimento. Melhorar a integração inicial, o acompanhamento e os incentivos é essencial para sustentar a receita. Também precisamos reduzir a dependência dos estados de São Paulo, desenvolvendo outros estados de forma planejada e equilibrada, de forma a melhorar vendas ao longo do ano. Usar os dados aumenta a eficiência para decidir onde investir e ajustar, e não apenas medir. Com um amplo e simples plano para 90 dias, com foco em rentabilidade, em áreas de atuação juntas, é possível gerar resultados rápidos e crescimento sustentável. É com muita gratidão que registro o meu agradecimento à comunidade DS, em especial a Meigaron Lopes, que me inspirou e contribuiu com o meu desenvolvimento das competências de cientista e analista de dados aplicadas a este projeto.